Prepare o teu testamento. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Salmo 78, versículos de 1 a 7. Há um elemento que, à medida que as pessoas envelhecem, vai ganhando importância. Algo que na juventude, mesmo na maturidade de vida, parece sem muito valor, mas quando as pessoas envelhecem, ganham um peso muito grande. É o testamento. O testamento nada mais é do que um documento assinado perante um tabelião que deixa por escrito os últimos desejos da pessoa em caso de falecimento e como será a distribuição de seus bens que foi conquistada e mantida ao longo dos anos. Pode parecer bobagem, mas são tantas as famílias que se desfizeram por causa disso. Briga sem fim por causa de bens deixados por aqueles que não se importaram em preparar o testamento e facilitar a vida dos seus herdeiros. Mas além do testamento referente àquilo que é material, que mais cedo ou mais tarde todos deveríamos fazer, pois é uma coisa boa, há outro testamento que é muito perigoso deixar até a velhice para fazer ou simplesmente deixar de fazer. Esse deve ser feito cedo, aliás, muito mais cedo, antes que seja tarde demais. Existe um testamento espiritual que deve ser feito quando os filhos têm um mínimo de entendimento para compreendê-lo. Hoje, o salmista vai nos dar a chave e o motivo pelo qual isso é tão importante. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. O melhor testamento que um pai pode deixar para seu filho na vida não é material, é espiritual. Hoje em dia, além dos estudos, muitos pais oferecem atividades extracurriculares que são boas coisas, já que é algo muito positivo para uma criança, seja o praticar esportes ou estudar outras línguas, dentre tantos outros aprendizados. Seria muito bom se todos os pais pudessem incentivar seus filhos a estas práticas, mas os pais devem também incentivar seus filhos a dedicarem um tempo de estudo da Bíblia, um tempo de instrução espiritual. Sem dúvida, os pais que assim fazem estão deixando um excelente legado aos filhos. A infância é o momento ideal para lançar os alicerces da fé. O que eles entendem desde a infância será fundamental para o que depois acontecerá em seus corações. Lembra daquele texto em Provérbios 22:6? Educa a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Sim, é uma linda promessa. Isso nega a graça de Deus? Existem dúvidas sobre a escolha de Deus em seus filhos? Estou dizendo que transmitir princípios espirituais garantirá que um filho seja um filho de Deus? Claro que não. A instrução nas coisas de Deus não garante a salvação, nem muda o fato de que a graça de Deus é o que nos transforma, mas ainda é responsabilidade dos pais. Claro que Deus não precisa de ajuda para mudar um coração. É óbvio que não são as nossas palavras que transformam o coração mau em bom. É claro que não há ninguém que possa convencer o outro do pecado, mas os pais têm a responsabilidade correta de instruir seus filhos no que é certo, de zelar por sua integridade, de ensinar-lhes o valor do arrependimento e a necessidade de pedir perdão por seus pecados. Porque não vamos nos enganar, a criança peca desde pequena, pois aos 2 ou 3 anos já desobedece, é egoísta, busca o seu próprio bem, e explicar desde cedo a necessidade de pedir perdão a Deus é, sem dúvida, o melhor ensinamento. Meu irmão e minha irmã, nós, como pais, devemos instruir nossos filhos nos caminhos de Deus. Todos os pais devem ler a Bíblia com eles, explicar com seu exemplo a importância da oração, falar a eles sobre as grandes coisas que Deus fez em nós. Amém? Tenha um dia abençoado e até a próxima.
Pastor Devanir Caetano da Silva.